Olá, meu convidado de hoje é humilde, fiel e sonhador. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Plínio e da dona Lira, veio de uma família humilde que incentivava os estudos e o trabalho. O pai do Gustavo, da Camille e do Tomás é estudante de gestão pública e o atual secretário do Desenvolvimento de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Carlos Antônio Fink. Carlos Fink, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de comunicar contigo, com teus telespectadores. É um prazer, é um programa diferente para mim e bem legal. Acho que vai ser, o pessoal vai gostar. Eu tenho certeza que eu vou pela primeira vez talvez um pouco nervoso para poder falar da minha vida, que normalmente eu nunca fiz isso, né, em programa nenhum. Normalmente tem que defender um governo, defender um projeto, uma ideia. É isso aí. Então essa é o nosso dia a dia, trabalhar e defender as nossas atividades. Então, primeira vez que a gente vai falar sobre a pessoa do Sabe que é uma honra dupla, porque é a segunda vez que eu te entrevisto, né? Segunda vez. Eu não sei se tu lembra da minha primeira entrevista. Lembro. 1988, trabalho de português da professora Carmen Bach. Ah, isso eu não lembro. E tu, poxa, o meu primeiro contato com a vida pública. Assim, eu tinha uma vontade de conhecer um pouco mais desse universo, escolhi a política para fazer o meu trabalho e foste tu meu entrevistado. Tu era recém-assumindo o segundo mandato, né? Eu tive a oportunidade de te entrevistar na Câmara. Depois vinha participar de movimento estudantil, tudo isso, mas através daquele momento que foi meu primeiro contato com uma figura pública, que era tu, vereador em segundo mandato, ex-presidente da União Estudante de Novo Hamburgo, 2 vezes, né? Foi um momento muito especial. E quero ouvir um pouco mais dessa história, desse começo aí, né? Natural de Novo Hamburgo, correu bastante por essas ruas. Legal, eu comecei na verdade a gente desperta para algumas coisas na vida e vem muito mais por intuição do que por planejamento, né? Então eu já me destacava assim como o líder dentro da sala de aula, na época lá no Colégio Pio XII elegíamos o monitor da sala, então eu fui quase todos os anos eleito o monitor da sala. Depois passamos por uma eleição que também eu relembro sempre, que o Lions fez uma promoção, um período, não sei se faz ainda, o amigo da escola. Aí eu passei por uma votação de todos os alunos do Colégio Pio XII e fui eleito o amigo do colégio, da escola. Então foi um prêmio bem legal, que eu sempre lembro. E na verdade é isso, a gente vem de família muito humilde, o pai veio do interior de Montenegro e sempre nos ensinou a trabalhar e a estudar. E a partir daí a gente foi tocando a vida e depois fui do movimento estudantil do colégio também, além de ser presidente do Grêmio do Colégio Pio XII. Durante três mandatos. Depois reeleito e reeleito. Depois eu fui concorrer a presidente da União de Estudantes, tive 2 mandatos também. Foi muito legal isso. Eu fico feliz assim, quando eu acompanhei teu trabalho, que eu te conheci assim, mais, foi na União de Estudantes, que eu conheci o teu trabalho como presidente da União de Estudantes. Isso é muito maravilhoso, sempre estimula todo estudante a participar do movimento estudantil, a gente aprende muito, assim como também nós promovíamos o festival de teatro, nós participávamos no Rio Grande todo, aí tinha uma peça bem legal aí que a gente participava sempre com saltimbancos, né? Eu viajei todo o Rio Grande do Sul aqui, ganhando todos os prêmios com esse... A UNH era muito ativa nos anos 70 especialmente, né? Era muito ativo. Teatro, música, esporte, muitas Olimpíadas, participava dos Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul também, né? E era um orgulho para o estudante ter uma carteirinha de estudante, né? Era um documento. É verdade. Era um documento. Hoje... Ficou muito tempo muito renegada, né? Talvez hoje com a minha entrada mais profícua, ela tenha uma nova função aí, que de repente a gente pode discutir em outro momento se é boa ou ruim. Mas a partir daí veio também uma vice-presidente da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. Sim, né? Também participei da União Gaúcha de Estudantes quando era o presidente o João Oliveira, o nome dele. E aprendi muito, aprendi a conhecer o movimento estudantil estadual, daí foi bem interessante também, foi assim uma boa escola estudantil,
participar do movimento estudantil, quando o movimento estudantil era só para estudante mesmo. A gente não tinha movimento estudantil profissional e também partidário. Era só estudantil, ninguém tinha partido político. Estamos falando do momento que era o auge da ditadura, ali no começo dos anos 70. Ah, com certeza. Mas corria dos milicos, muitas vezes. E aí tu foste militar no PMDB. Fui militar Naquele momento tu imaginava a política partidária como um caminho para ti realmente? Ou tu sabia que tu precisava estar envolvido? Não, foi acontecendo. Eu fui convidado pelo presidente do MDB da época, o Dr. Ayrton Santana. Ele via já o meu trabalho na União de Estudantes e ele me convidou então para mim entrar no MDB e concorrer a vereador. Eu concorri com 19 anos e foi uma bela experiência. Aliás, Dr. Ayrton, que era oriundo do PTB. O Dr. Ayrton era do MDB, ele era presidente... Naquela época, sim, mas ele tinha vindo do PTB, partido que depois tu acabaste indo e hoje está 25 anos de PTB, né? Isso aí. Base trabalhista, tanto quanto a base mobilizadora do PMDB, né? Ali tu tentaste já uma eleição. Aí com 19 anos concorri no MDB há 19 anos e fiquei na suplência, não me elegi. E na eleição seguinte, então, já me elegi. 82. 82. Aí me elegi em 82, me reelegi em 1988. Em 92, a eleição seguinte, concorri a vice-prefeito, nós não me elegi. Na eleição seguinte, concorri novamente a vereador. E... Nesse período todo trabalhava com calçado também? Eu tinha uma estamparia de couro. Né, e trabalhaste na Strasburger também? Fui vendedor do Grupo Strasburger, mas foi até 82. Até 82. Eu entrei no Grupo Strasburger em 1977 e trabalhei até 82. Aí eu fui ser secretário na Prefeitura de Campo Bom, com o FIPS, prefeito Schneider. E a partir dali eu tive uma estamparia de couro. Depois eu concorri novamente a vereador, fiquei na primeira suplência, assumi, porque o vereador titular assumiu uma secretaria, assumi a Câmara novamente. Então, somando todo o tempo de vereador, eu tive 14 anos de vereador. Ali pelo PDS, por um período? 2 mandatos no PDS. Quando é que foi que tu disse, não é o PDS para mim? Foi em 1990, eu cheguei à conclusão que a política do partido não era aquilo que eu estava pensando, que eu queria desempenhar, que eu queria assim algo mais social, mais na base da comunidade, e o PDS representava assim mais uma elite da sociedade. Que era um partido oriundo da Arena, né? Que era oriundo da Arena. Aí eu fui para o PTB, onde me encontro até hoje. Lá, o PTB não existia, não existia, nós fundamos o PTB. Quem é que eram as figuras do PTB na época? Na época do Estado era o Zambiase. Já tinha o Zambiase, tinha alguns vereadores, já em Porto Alegre, tinha. E aqui na região não tinha nenhum vereador, nem em Novo Hamburgo. E daí, então, nós promovemos a primeira eleição, eu já no PTB, e elegemos 3 vereadores aqui na cidade, pelo PTB. Uma bela expressiva bancada, né? É isso aí. Nunca mais o PTB teve... Não, 3 nunca mais teve. Teve isso, né? Disso até nós chegar aos dias de hoje, uma breve passagem, assim... passou por vários momentos da vida pública da nossa cidade e do nosso estado também, né? Daí eu também fui delegado regional do IP durante 4 anos. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Sérgio Zambiase. Eu trabalhei na secretaria, fui secretário de Cultura de Novo Hamburgo, fui diretor da Comusa e fui diretor na Secretaria de Turismo do Estado. Agora, ser secretário da Cultura deve ser um barato. A Secretaria de Cultura da cidade, quando eu fui secretário, para mim foi o trabalho mais bonito que eu já fiz até hoje. Ele é um trabalho maravilhoso, assim, quando a gente lida com o sentimento das pessoas, com a história das pessoas, a gente resgata a cultura das pessoas, aquele sentimento guardado, que muitas vezes tu não consegue mais botar para fora. Isso tu bota para fora através de um coro, através de uma música, através de uma dança, através de um teatro, de uma apresentação. E isso é muito bonito. Nós fundamos um grupo aqui em Novo Hamburgo que não tinha mais, que é da nossa história, que são as bandas marciais. Aí nós fizemos um grupo e contratamos uns instrutores e nesse projeto tinha que resgatar os moradores de rua. Então eram 120 alunos, desses 120 nós tínhamos 30 moradores de rua que estavam tocando na banda. E ali foi uma recuperação deles.
E quando isso saía na rua, esse desfile das bandas marciais, né, as pessoas paravam, aplaudiam e choravam. Eu não entendia naquele momento o que estava acontecendo, porque eu pensei, mas será que é o filho deles que estão aí desfilando? E não era. Era porque está dentro da história do nosso morador de Novo Hamburgo, da região, as bandas marciais, que isso vem já dos colonizadores, dos primeiros colonizadores, que vem lá dos portugueses, dos espanhóis, que são muito cultivadores das bandas marciais. Né? Então, fazer por exemplo, uma feira do livro, como nós fazíamos lá no Calçadão. Era um mês de movimento na cidade, era muito lindo aquilo, era muito envolvente aquilo ali. Recuperar aquele prédio lá onde era a Sociedade Ginástica, que estava fadado a ser demolido, em função da Feira do Livro, o proprietário nos emprestou lá para fazer a base da Feira do Livro, e depois ele preservou, e que está até hoje lá. Até hoje é um prédio, ponto de encontro da cultura de Novo Hamburgo. Onde hoje está o Albano Hartz. Por que ele é Albano Hartz? Porque nós demos o nome desse prédio lá, durante a Feira do Livro, Espaço Cultural Albano Hartz. Por que Albano Hartz? Porque é o nome do pai do proprietário. Nós fizemos uma homenagem em agradecimento ao proprietário. Justíssima. Dando o nome aquele dele. espaço sirva para a nossa cidade Isso aí. muitos anos e seja preservado como patrimônio histórico da nossa aquilo, cidade. Uma vez que eu assumi a prefeitura, quando era presidente da Câmara, eu assumi a prefeitura, eu desapropriei aquilo, que era da Companhia de Seguros de Novo Hamburgo, desapropriei, mas quando o prefeito voltou, assumiu de novo, ele anulou o meu decreto. Mas foi um gesto simbólico muito importante e muito especial. Tem uma história em especial que envolve isso, que a gente estava conversando antes, que foi a recuperação e uma belíssima homenagem ao grande educador da nossa cidade, símbolo da educação na cidade, Ernest Sarlet. Né? Foi. Ele já não era mais secretário da Educação há muitos anos, né? Mas ele era uma figura muito querida de todos. E aí tu convidaste ele para ser patrono da nossa Feira do Livro. O professor Sarlet é também feliz da pessoa que pôde conviver com ele, e eu posso dizer que eu sou uma das pessoas felizes de ter convivido muito com o Sarlet, desde que foi diretor da Fundação Evangélica, eu era presidente da União dos Estudantes, ali nós começamos através das nossas brigas. Não, eu ia te perguntar, ia brigar bastante. Através das nossas brigas, nós ficamos amigos. E depois ele foi secretário de Educação, e eu também já estava na política, eu era vereador. Depois eu fui ser secretário de Cultura, onde eu pude fazer uma homenagem em nome da cidade de Novo Hamburgo ao Ernest Sarlet. O Sarlet é uma figura ímpar que vai ficar na nossa história, né? Pelo educador, pelo homem, pela dedicação, pelos seus projetos, pela sua maneira de sonhar a educação, sonhar o bem-estar das pessoas, que todos os problemas do mundo na proposta do Sarlet está com a educação. Quanto mais educação tem, menos problema tem a população. Então ele era um educador, assim, um ferrenho defensor da educação e com grandes projetos que ficam até hoje marcados. E muitas vezes eu ouvi os secretários que assumiram em Novo Hamburgo dizer: eu vou ser igual ao Sarlet. Mas na verdade é só na vontade. Mas do Eipinho ao computador só um até hoje. Só um. Tem uma cena que eu acho que tu vai viver 200 anos, não vai sair da tua retina e da tua memória. Tem uma cena que durante a Feira do Livro, foi no mês de julho, a feira era em agosto, e ele andava comigo, o professor Sarlet andava com um tubo de oxigênio portátil, em casa ele tinha um tubo fixo, aí como ele tinha problema de respiração, ele tinha um pedaço só de pulmão, então o Sarlet andava com um tubo de oxigênio portátil. E um dia que ele foi falar, ele sempre dizia: eu quero falar com as minhas professoras. E um dia eu descobri que tinha uma reunião de diretoras lá na prefeitura. E eu disse: é hoje que nós vamos lá. Eu vou furar a reunião, porque eu estava pedindo para o secretário então e não marcava. Eu disse: vamos furar a reunião e vamos falar para as professoras dele. Que ele dizia: eu quero falar com as minhas professoras. E como era uma reunião de diretoras, e eram em torno de 150 diretoras reunidas, eu pensei: eu vou levar o Sarlet lá. Convidei ele estava com muita dificuldade, era um dia assim muito úmido, ele tinha muita dificuldade respiratória, mas veio junto, fomos na prefeitura. Quando nós entramos na sala, ele com aquele tubo de oxigênio portátil debaixo do braço, as diretoras levantaram e começaram a bater palma, e bater palma, e bater palma, e chorar, e eu já estava chorando junto. O Sarlet senta à mesa, baixa a cabeça, e todo mundo batendo palma e chorando, e não parava de chorar. E eu também, né, claro.
Aí, daqui a pouco, ele bateu na minha perna assim e disse, podemos começar, secretário. Aí ele tentou falar, elas não deixavam ele falar. Choravam permanentemente, aí a gente pediu para... Ninguém entendeu nada na reunião, mas foi uma cena que jamais vai ser esquecida por quem estava lá dentro. Seguido eu encontro com alguma diretora que estava lá, elas dizem, olha, secretário, muito obrigado por aquele momento. O senhor nos proporcionou um momento de retribuir ao nosso mestre, e eu me emociono até hoje ainda. Não tem como não, é emocionante essa história. O senhor nos proporcionou um momento que nós não tínhamos para fazer o reconhecimento ao nosso mestre. Então foi muito bonito. Maravilha. Essas e outras histórias logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o secretário de Desenvolvimento da nossa cidade, Carlos Fink.